Olá pessoal, vamos continuar a aula 4. Então, na última aula, o que a gente viu? A gente viu funções nativas para trabalhar com vetores. Na aula de hoje, a gente vai ver funções para trabalhar com texto, né? Strings. Eu imprimo o, o texto na primeira, chamando essa função, eu imprimo o título texto. O que isso vai fazer? Vamos lá, PHP 02. Vai imprimir isso daqui, ó, texto. Então, é só para deixar organizado. Vamos ver o que a gente pode fazer com texto em PHP. Por exemplo, a função chr, né, que seria char, né, ela me retorna um char com base no inteiro que eu passar. E ela usa a tabela ASCII para procurar esse char. Quem não conhece a tabela ASCII pode entrar no Google e escrever. Ó, vamos escrever aqui ASCII. Você pode ir direto em imagens ou pode ler ali na Wikipédia para conhecer mais. Vamos ver se minha internet coopera aqui. Provavelmente a internet parou de funcionar. Vamos ver aqui, ó. Abrir imagem numa nova guia. Ué. Então aqui. Ah, agora melhorou, né? Essa aqui então é a tabela ASCII, ó, que começa no 0, vai 127. Tem basicamente todos os símbolos do teclado. É claro que aqui não vai ter acentuação, etc, né? Porque essa tabela aqui é bem antiga e é em inglês. Em inglês não tem acentuação, né? Foi baseado no idioma inglês. Então tem, por exemplo, quanto que vale o A minúsculo, 97, o A maiúsculo, 65. Então essa é a tabela ASCII. Então o 97, qual que é? Vamos dar uma olhada lá na tabela, o A minúsculo. Então quando eu rodar, ele vai falar, ó, a posição 97 vale A. É o Azinho. O contrário a gente consegue com essa função ORD, passando qual a letra e ele me dá qual o número. A ordem na tabela ASCII. Outra coisa, vamos ver aqui. Eu tenho uma string azul, amarelo e verde, né? 3 palavras separadas por espaço. Eu posso converter essa string em um vetor com 3 elementos, sendo que cada elemento é uma palavra. Para isso eu uso o explode. O explode ele quebra, né, a string e separa em vários elementos. Eu tenho que passar aonde eu quero quebrar. Então, por exemplo, quero quebrar nos espaços, eu passo o texto. Ele vai me retornar o vetor e eu imprimo. Está aqui o vetor. Ó. Eu converti a string em vetor. Bem útil isso daqui. A outra que também é bem útil faz o contrário. É o implode. Ela vai pegar um vetor e transformar numa string. Primeira coisa que eu passo é a cola, né? Eles chamam de cola. O que é? É o conector entre cada elemento do vetor. Então aqui eu coloquei um espaço, menos espaço. E aqui eu passo o vetor, ele vai me retornar uma string. Eu deixei comentado join porque se você, em vez de escrever implode, escrever join, dá na mesma. É um outro nome para a mesma função. Então aqui eu juntei de novo, eu usei aquele mesmo vetor que estava azul, verde e amarelo e juntei com esses conectivos aqui, ó. strlen, muito usado também, que me retorna o tamanho da string. Então vocês viram que o count me retornava o tamanho do vetor e o strlen, que seria de string length, comprimento da string, né? O comprimento da string. Nesse caso aqui é 10, tem 10 caracteres aqui, e ele vai imprimir na tela o tamanho. Então aqui, ó, 10. Mais uma função muito útil, substring, o que ela faz? Ela pega um pedaço da minha string, né? ela corta, se eu quiser pegar só um pedaço do texto. Aqui tem um exemplo, a palavra aprender. O que eu vou fazer? Né? Vou passar ela por parâmetro e vou passar o início.
tem também mais um parâmetro opcional, que é o tamanho. Aqui eu não coloquei. Então, aqui é o início. O que seria esse início? É o índice de início. Então, por exemplo, aqui é o 0, aqui é o 1, o 2. Então, eu coloquei para iniciar no 1. Então, vai iniciar da posição 1. E vai pegar até quando essa substring? Vai pegar até o final, porque eu não falei quando que vai parar. Então, vai pegar do 1 para frente. Então, vai me retornar prender. Então, se eu imprimir aqui, ó, prender. Mas eu podia ter feito assim também. Ó. Vou descomentar aqui, passar o terceiro parâmetro, que é o tamanho. Qual é o tamanho que eu quero que tenha essa substring? Aqui eu não passei, eu não criei essa variável, né? Então, se eu colocar como tamanho 3, significa o quê? Que eu só vou pegar 3 caracteres, né? Então, nesse caso, vou ficar só com o pré. Então, vamos rodar de novo. Então, ficou só pré. Então, assim eu consigo pegar uma substring. Última função, também geralmente bastante utilizada, é a função trim. Trim significa cortar, né? A ideia aqui é o quê? A ideia é que um texto vai vir com caracteres desnecessários no começo e no fim. E o exemplo clássico disso é o espaço. Alguém que dá espaço, escreve um texto e espaço. O que eu vou fazer? Eu não quero guardar isso daqui, vamos supor, no meu banco de dados. Eu quero guardar só isso daqui, né? Esses espaços aqui não tem necessidade. Então eu uso a função trim, que é como se ela cortasse os lados, o começo, a esquerda e a direita. Tem como também só cortar a esquerda, só cortar a direita. Tem como passar parâmetro opcional, que é o que eu vou cortar. Se eu não passo, por exemplo, o que eu quero cortar, eu só passei o texto, ele corta espaços em branco. E, se não me engano, espaço em branco, né, na computação também é pular linha, também é tab, essas coisas, é tudo espaço em branco. Então, ele corta isso daí. E corta só dos lados, né? Esse aqui no meio não é afetado. Então, aqui, ó, aqui não dá para você ver que cortou do final, né? Mas dá para ver que cortou do começo, ó, senão teria um espação antes de texto aleatório aqui. Se vocês colocarem na documentação, lá no PHP trim aqui, vocês vão ver ó, que tem aqui ó, char list, né, a lista de caracteres que você quer ignorar como um parâmetro opcional. Aqui está o que já vem por padrão, que eu falei, tudo que é considerado espaço vazio, né, ou nulo, é cortado. Então, a gente pode colocar também, ó, e é uma string que tem que ser passada. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, se eu quero ignorar a letra T, agora eu não lembro se ele vai ignorar o espaço e o T, ou se ele vai ignorar... eu acho que eu tenho que passar tudo, né? Tudo que eu quero que seja ignorado. Então, eu vou ignorar todos os espaços e vou ignorar o T também. Vamos rodar, então, isso daqui. Olha como que ficou. Foi tirado todos os espaços e foi tirado o T ali do começo. Aí, quando ele encontrou alguma coisa que ele não ignoraria, aí beleza. Ele mantém tudo, aí daqui para frente cortou tudo de novo. Bom, de texto é isso aí. Vamos agora ver sobre o tempo, como manipular tempo em PHP. O PHP já vem com funções e classes para manipular tempo. Se bem que quando vocês forem programar em empresas, talvez vocês não usem essas funções. Por quê? Porque outras pessoas já criaram bibliotecas bem mais completas e bem mais fáceis de usar. Então, é mais fácil simplesmente incluir essas bibliotecas das outras pessoas, que fica muito mais fácil trabalhar com tempo, trabalhar com
contas com tempo, tipo adicionar 1 hora, adicionar 5 dias, adicionar uma semana, etc. Mas vamos dar uma olhada aqui no que já vem com o PHP. Eu posso usar esse datetime, que é uma função nativa do PHP. Ela também considera fuso horário, ela sabe trabalhar com isso. Como eu não passei nada aqui, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar no meu computador a hora atual e vai ignorar o fuso horário, porque eu não falei qual é o fuso horário que é para usar. Nas configurações do PHP, se vocês lembram, a gente editou o arquivo php.ini. Lá tem já, você pode deixar, se você quiser, qual fuso horário você quer usar, o fuso horário da máquina aqui. Aí você não precisa toda hora falar qual fuso horário você está usando aqui no código. Ele já pega o fuso horário lá daquele arquivo de configuração. Então ele vai pegar o tempo que é agora, ele vai retornar um objeto, né, do datetime. Se eu quiser transformar ele numa string, eu posso chamar esse format. Eu formato ele e tem uma quantidade bem grande de opções para eu formatar. Ó, vamos abrir a classe datetime e vamos procurar aqui como eu consigo. Ó, aqui já tem várias constantes para formatos mais comuns usados no mundo inteiro, né? Mas eu quero ver a documentação completa. Vamos procurar aqui, vamos achar a documentação completa. Será que é aqui? Será que aqui? Achei. Então está aqui em date. Você pode ter o mês escrito com números e que ele força a sempre ter 2 dígitos. Pode ser, aqui é o dia, né? O dia sem forçar a ter 2 dígitos. Tem o dia escrito, o dia não, né? O mês escrito por extenso. Ah, o dia da semana, né? Se é segunda, terça ou quarta, tem também por extenso. Tem abreviado só com 3 letras, ó. Aqui é sem abreviar. Tem de tudo que vocês imaginarem. Tem o ano só com 2 caracteres, o ano com 4 caracteres. Tem aqui o nome do mês, ó, completo por extenso, nome do mês abreviado. O mês sem forçar ter sempre 2, forçando ter sempre 2 caracteres. Então tem muita coisa aqui. Aí depois vem horas, minutos, segundos. Então tem muita coisa. Aqui eu passo o básico, que é como a gente formata o texto, o tempo no Brasil, né? Hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Esses 2 pontos, essa barra, esse espaço é ignorado. O que importa, o que ele vai transformar são essas letras aqui, né? Então, hora em maiúsculo vai ser a hora, o minuto aí, porque o M não é de minuto, o M é o mês aqui, né? Segundos, dia, mês e ano. Ano maiúsculo é para forçar 4 caracteres. Vamos rodar isso daqui. Então, esse daqui é o 03. Tá aqui, ó. Esse é o formato que ele vai ser impresso, né? Então, o formato que eu estou gravando agora, lembrando que eu não coloquei o fuso horário. E o fuso horário do Brasil é -3. Então, quem é programador sabe que o fuso horário do Brasil é -3. Mesmo que nunca viajou para fora, ele sabe. Por quê? Porque ele tem que lidar com datas. Então, eu não falei qual era o fuso horário. Então, ele pega o fuso horário 0. Se o Brasil é -3, o fuso horário 0 é mais 3. Então, seria esse fuso horário aqui que eu estou gravando. Só que tem mais um porém, né? Tem o horário de verão, né? Mundial, né? Ele não sabe que hoje aqui não está mais sendo horário de verão no Brasil esse ano, mas os países também adotam o horário de verão, né? Então, por isso que ainda tem mais 1 hora de diferença, né? Por isso que é o terror dos programadores ficar trabalhando com datas, né? Porque, principalmente quando não tem uma biblioteca boa que já faça de uma forma fácil tudo isso daí. Porque aí tem que ficar pensando, fuso horário, horário de verão, não sei o quê. Então, por isso que ele me deu 18 horas, mas se vocês olharem aqui, agora são 14 horas. Agora, o que eu fiz? Eu
criei um objeto DateTimeZone. O que é time zone? É o fuso horário. Eu coloquei América São Paulo, que é o fuso horário do Brasil. É esse daqui. Quando eu for criar meu objeto DateTime, o primeiro parâmetro é quando. Então, eu posso colocar agora, ou eu posso colocar um inteiro que represente um tempo. E aqui eu coloco o fuso horário. Então, agora, ele deveria acertar. Ó. E não é que ele acertou? Ó. Ele sabe que agora são 14 horas, ó, que é o fuso horário aqui do Brasil. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer contas. Então, eu criei aqui um intervalo, peguei o tempo de agora e adicionei esse intervalo. E ele me retorna um novo datetime. Qual que foi esse intervalo que eu adicionei? Pode parecer esquisito aqui, mas é bem tranquilo. Esse P aqui é para dizer que eu vou passar agora uma data. Então, 2 dias. E o T, eu estou passando o tempo, 1 hora. Será que era isso mesmo? Vamos descobrir, né? A sintaxe você também pode procurar lá na documentação do date interval, que você vai ver qual é a sintaxe que tem que ser passada. Então, é isso daí, ó, 2 dias e 1 hora. Deu certinho, ó. Ele calculou para mim quanto que ia ser. Bom, na aula de hoje é isso daí. Nesse vídeo, para não ficar muito comprido, a gente continua vendo as funções nativas. As funções mais importantes foram essas primeiras que eu passei, né, de vetor e texto. As outras aqui vão servir mais para situações muito específicas. Mas a gente vai passando para vocês terem uma ideia. E aí, se precisar, vocês sabem aonde procurar, na documentação oficial. Então é isso, até o próximo vídeo.